A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 7, que diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Como é maravilhoso quando a palavra de Deus cresce, quando ela se espalha, quando ela é pregada. E em Jerusalém multiplicava-se o número de discípulos. Note que se queremos ver o número de discípulos, é importante que a palavra de Deus cresce. Mas a palavra de Deus não só produz um número maior de discípulos, também ela produz obediência à fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero focalizar nessa última parte do verso. Há muita coisa que podíamos falar sobre a palavra, sobre discípulos, mas eu quero focalizar no obedecia à fé. Quero falar no dia de hoje o nosso relacionamento com a fé, Primeira coisa que temos que fazer é obedecer à fé. Se nós não obedecemos à fé, vamos perder tudo, não é? Mas quando obedecemos à fé, aí vem bênçãos, aí vem maravilhas que ocorrem. Então, devemos obedecer à fé. E a quem sabe, até antes de obedecer à fé, devemos aceitar a fé. Quando eu digo aceitar a fé, é aceitar a fé em Cristo. Em Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, fala sobre quando aceitamos a fé. Diz assim: Isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então nós aceitamos a fé e obedecemos a fé, e aceitamos a fé. Romanos ainda 14, verso 22 diz: Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Temos que ter fé e ter diante de Deus. Então obedecemos a fé, aceitamos a fé, temos a fé. O que mais nós devemos fazer com a fé? Devemos conservar a fé. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 19, diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual rejeitar alguns fizeram naufrágio na fé. Uma das coisas que a gente jamais quer fazer é naufragar na fé, ainda que alguns possam ter naufragado na fé, mas que nós possamos conservar a fé. Para conservar a fé é possível acrescentar a fé. Lucas capítulo 17, verso 5, os discípulos chegaram a Jesus e disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos fé. Que o Senhor possa acrescentar fé a nós quando a nossa fé for pequena. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 7, diz que nós não andamos pela vista, mas andamos pela fé. Olha que verso maravilhoso, porque andamos por fé e não por vista. Devemos também seguir a fé. Paulo disse isso a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, diz: Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, seguir a fé. Em Tiago, capítulo 5, verso 15, diz que nós devemos fazer oração com fé. Diz: a oração da fé salvará o doente. Ore com fé a Deus. Aliás, tudo que você pedir a Deus deve ser feito com fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Lemos também em Judas, capítulo 1, verso 3, essa carta de Judas, uma linda carta, que fala de nós batalharmos pela fé. Diz: amados, procurando escrever com toda diligência acerca
da comum salvação, tive por necessidade de escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe pela fé. E finalmente aprendemos com o apóstolo Paulo que depois de batalhar, de fazer tudo com fé, nós devemos conservar a fé. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos, no final, guardar a nossa fé. 10, do nosso relacionamento com a fé, 10 coisas que devemos fazer com relação à fé. Devemos obedecer à fé, devemos aceitar a fé, devemos ter a fé, devemos conservar a fé, devemos andar por fé, devemos seguir a fé, devemos orar com fé, devemos batalhar pela fé e, finalmente, devemos guardar a fé. Que você guarde essas coisas no seu coração. E acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva. E ali você vai encontrar um comentário toda a Bíblia. Clique na foto, vai no playlist, ali você acha as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.